Meu caiu Marcos 10, tá? Versículo 46. Vai, mãe. Tá? Vai. Se os irmãos tiverem uma caneta e um papel para anotar, que eu vou ser muito breve e não vou poder esperar os irmãos procurar, tá? Porque tem concordâncias com outras palavras da Bíblia. Ó, eu só li esse versículo agora pela terceira vez hoje, vou ler pela terceira vez, desde o dia que o pastor me deu. A minha revelação que Deus me deu tá aqui, tá? Falando, Ramon, é uma história. Não, é uma revelação. Vocês vão ver que é realmente uma revelação que o Senhor me deu. De olho fechado, quem estava era até a senhora Lidiana, estava lá e estava vendo eu digitando muito rápido de olho fechado. E Deus estava me dando a visão e eu estava escrevendo rápido. Amém? Amém. Então caiu assim para mim. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, partindo Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Eles chamaram o cego, disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falou e disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Até aqui. Agora tem sentido. Então, como eu tinha falado, de olho fechado, Jesus me revelou tudo o que se passou dentro disso. Não é nada copiado, realmente foi de Deus. A fé pregada em nome de Jesus é capaz de curar tanto as enfermidades espirituais quanto as enfermidades físicas. Milhares e milhares de pessoas testemunharam curas através dos tempos, curas atribuídas e a pregação do Evangelho de Jesus. Bartimeu era um significante para a sociedade daquela época, que nesta passagem de Marcos o descreve apenas como seu filho de Timeu, que é o que quer dizer Bartimeu. Ainda hoje podemos encontrar pessoas assim como Bartimeu, pessoas que para o mundo não têm importância nenhuma, mas para Jesus são tão valiosas que ele deu a vida por elas. Desprovido de um dos 5 sentidos, a visão, Bartimeu vivia em uma época onde preconceitos para com as pessoas com deficiências visuais era tão grande que nenhum emprego tinha direito de ter. Nossa, Jesus. Considerando um inválido, lhe restava apenas o ofício de mendigar nas ruas. Um cego sem visão, um homem que vivia completamente nas trevas, assim era Bartimeu. Hoje também existe Bartimeu por aí, pessoas que enxergam bem com os olhos naturais, mas que vivem uma vida de profundidade de trevas espirituais. Não é preciso ser mendigo de rua para você ser considerado pobre, cego e nu. Você pode ser muito rico, ter tudo o que o dinheiro pode comprar, ser considerado como maioral entre seus amigos. Mas se não tiver Jesus na sua vida, Deus lhe considera como considerava os homens a Bartimeu naquela época. Apocalipse 3,17 diz assim: pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim miserável,
pobre, cego e nu. Mais à frente, em João 14,6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho foi feito para andar e não para ficarmos assentados à beira do caminho como Bartimeu fez. A Bíblia diz que Bartimeu estava sentado à beira do caminho, ou seja, ele não andava no caminho de Deus. Quantas são as pessoas hoje que se dizem ser cristão, porém não andam no caminho e também estão apenas assentadas à beira do caminho, aquelas pessoas que vêm para a igreja só por vir. Pessoas que dizem acreditar em amar a Deus, mas que na prática não andam de acordo com os ensinamentos de Deus, que dizem amar, vivem uma vida fútil de igreja em igreja, mendigando bênçãos de Deus, sem saber que existe somente um caminho para a bênção de Deus. Esse caminho se chama Jesus, simplesmente Jesus. Bartimeu era um desviado, porque lá no versículo 51, ele pede para voltar a ver, a enxergar. Isto quer dizer que um dia ele teve visão e a perdeu, por isso pede para voltar a ver novamente a Jesus. Assim como ele teve a visão um dia e a perdeu, também existem pessoas que começam bem com o Senhor Jesus a caminhar, mas por algum motivo resolve assentar-se à beira do caminho ou a pegar um desvio e encontrar somente o abismo das trevas. Jesus está sendo muito difícil de estar aqui, Jesus. A minha filha lá no hospital, sério. Os nossos olhos espirituais só podem ver as coisas espirituais sob o ponto de vista de Deus, através do ensinamento de Deus, Cristo Jesus, seu Filho. Existem pessoas que não acreditam no inferno, porém suas vidas já são o inferno, pois inferno quer dizer separado de Deus. Esses dizem que o inferno não existe, iniciaram aqui na terra o seu inferno eterno, longe e separado do Senhor Jesus. Assim como Jesus simboliza a cidade santa, lá em a cidade santa, Jericó simbolizava a cidade do pecado, pois todo tipo de pecado e coisas erradas existiam na cidade de Jericó. Jesus foi até Jericó libertar das trevas aqueles que viviam em Jericó. Bartimeu não estava em Jericó e nem no caminho. Ele estava assentado à beira do caminho. Nem no pecado e nem no mundo. Ele estava em cima do muro. Bartimeu assentado à beira do caminho simboliza aquelas pessoas que não estão em Cristo Jesus e nem no mundo. E aquelas pessoas que se convenceu de que é Deus, porém não aceita Jesus como o único caminho que pode levar a Deus. Jesus tremendo. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé fosse um dom de Deus para aqueles que pudessem apenas ver Jesus ou alguma imagem, então Bartimeu jamais teria sido curado. Essa é a verdade, pura verdade. O que eu vou falar agora, vocês realmente vão até dar glória a Deus. O idólatra, por exemplo, adora uma imagem morta, sem poder nenhum,
enquanto um verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Quando Bartimeu ouviu a respeito de Jesus, creu no seu espírito que poderia ser curado por Jesus e começou a clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Nós somos um conjunto de corpo, alma e espírito, sendo que cada um deles deve ser bem alimentado. E o espírito humano só é alimentado pelas palavras de Deus. O corpo natural precisa de alimento natural. Nossa alma precisa ser alimentada pelo conhecimento daquilo que é certo ou errado no campo das emoções e pensamentos. Nosso espírito também é alimentado, mas somente pelo pão da vida que se chama Jesus. Pela fé, Bartimeu clama por misericórdia. Porém, os homens daquela época, não diferentes de hoje, compreendiam. E assim mesmo que aconteceu e acontece com quem se aproxima de Jesus. Ao tentar se aproximar de Deus, amigos, familiares, repreendem, fazem gozações, críticas, com a intenção de nos desanimar na busca da nossa salvação. É verdade. Bartimeu não deu ouvidos a essas repreensões dos outros. Repreensões. Então ele gritava cada vez mais alto: Jesus, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu clamava por misericórdia, e outras palavras, ele pede para Jesus tratar com amor a sua miséria. Pois exatamente isso que a palavra misericórdia quer dizer. Miser quer dizer miséria. O cor quer dizer coração. Então Jesus trata as nossas misérias humanas com coração, com amor. Jesus ouviu a oração de Bartimeu e teve misericórdia dele e mandou chamá-lo. Jesus estava disposto a tratar com o coração, com o amor da vida daquele pobre homem que estava a mendigar à beira do caminho. Jesus ouve o coração de um coração sincero, seja marginalizado ou não, seja à beira, dentro ou completamente fora do caminho. Ele ouve a oração e trata toda a nossa miséria humana com amor. A capa que Bartimeu vestia era um uniforme doado pelas autoridades para que a população o identificasse como mendigo pelo uniforme padrão. Uma vez o mendigo era identificado pela capa, era oferecido pela população esmolas. Esmolas. A capa que Bartimeu era a capa da cegueira. E de longe se via que ali existia um cego pela capa que o identificava como tal. Essa capa é a capa de Satanás. É a capa que ele colocava sobre aqueles que são dele para identificá-lo. Um exemplo simples, fácil, e todos vão saber como identificar e o que significa essa capa. Essa capa, quando você se depara com os viciados em drogas, as prostitutas, os prostitutos, os corruptos, as pessoas destruídas por uma vida de pecado, de longe são identificadas. Essa é a capa de Satanás. Um viciado em droga, por exemplo, de longe se reconhece pela capa de destruição que as drogas proporcionam. Algumas mulheres e homens vestem
das suas capas e ficam pelas esquinas, se prostituindo uma forma de pedir esmola à beira do caminho. Eu estou concluindo já o que eu quero chegar. As esmolas são coisas do diabo. Deus não nos dá esmola. Ele nos deu o que tinha de melhor, que é o seu Filho Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, unigênito quer dizer o seu único, para que todos o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bartimeu lança fora a capa, abre mão do pecado e vai ter com Jesus. Humanamente falando, parece um pecado, uma pergunta sem nexo que eu vou fazer agora. Mas uma pergunta que quem me mandou escrever isso daí foi Jesus, próprio ele, Jesus. Porque aonde você vê não tem livro, não tem nada falando sobre o cego de Jericó. Jesus mandou fazer uma pergunta para mim mesmo e eu mesmo respondi. Humanamente falando, parece uma pergunta sem nexo. Uma pergunta a um mendigo o que ele quer que lhe faça. Pergunta a um mendigo o que quer que ele faça. É evidente que ele vai chegar e vai falar assim: eu quero ver. Eu sou cego, eu quero ver. Mas por isso, qualquer outra pessoa que visse Bartimeu naquele momento teria certeza disto. Este homem deseja enxergar. Nesse momento, Jesus não olha para Bartimeu com os olhos humanos. Ai, Jesus. Limitado ao que se pode ver superficialmente apenas. Jesus olha com um olhar divino, capaz de penetrar no mais íntimo do ser humano. Em outras palavras, Jesus estava perguntando a Bartimeu o que ele queria que fizesse primeiro na sua vida. Uma esmola? Um banho? Uma comida? Um emprego? Não. Jesus, em outras palavras, Jesus estava perguntando a Bartimeu o que ele queria que fizesse primeiro na sua vida. Jesus sabia que ele era cego e que precisava ver. No entanto, também, que além da cegueira, ele precisava de tantas outras coisas tão necessárias quanto voltar a ver. Naquela época, gente, o cego era descartado como fosse um mendigo de rua. Ninguém olha para essas pessoas. Ninguém vê, ninguém tem a compaixão de chegar ao que você precisa. E nesse tempo que Jesus ele perguntou, Jesus já sabia o que ele queria. Quando ele clamava a Jesus, e Jesus já tinha escutado, só que ele estava testando os discípulos que estavam seguindo a ele. Então por isso que ele parou e falou: chama ele. Cadê essa pessoa? E trouxe até ele a Jesus. Então Jesus poderia dar outra coisa, como comida, como Deus revelou para mim, como uma esmola, como um banho, como uma comida, um emprego. Como que Jesus sabia que ele era cego? Como? Jesus já sabia que ele era cego. E que ele precisava ver. No entanto, também que além de estar, às vezes nós chegamos até Jesus como uma enfermidade, um vício. Enfim, são tantas as razões que nos levam a conhecer o Evangelho. Chegamos com a esperança de sermos curados desta enfermidade ou outras coisas. Para nossa surpresa, além de sermos curados, somos salvos e feitos novas criaturas. Jesus sabe e conhece todas as nossas necessidades e assim como fez com Bartimeu, Ele quer fazer nas nossas vidas também.
Agora, uma pergunta. O que tu queres que Jesus faça agora na tua vida? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tomou a ver e a seguir a Jesus estrada fora. Marcos 10:52. Se a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Bartimeu ouviu, creu, recebeu a cura na hora. Então, para sermos curados, precisamos ter fé. Para ouvirmos a pregação da fé, precisamos dispor nosso coração para ensino da palavra de Deus. Jesus abre tanto os olhos naturais quanto também os olhos espirituais. Quando voltou a ver, viu que sem Jesus nada poderia fazer. Eu sou a vida, vós a vara. Quem está em mim, é eu nele. Este dá muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Voltou a ver, porém voltou a ver, porém faltava emprego, família, dignidade, e assim só reconquistaria se permanecesse em Jesus. E por isso seguia Jesus estrada fora. Muitos são das pessoas que são abertos os olhos, no entanto, não seguem a Jesus e assentam-se à beira do caminho. Satanás vem e lhes rouba, tira sua visão, a vontade de viver. Bartimeu foi um destes, mas teve uma segunda chance. Aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Não importa o quanto em treva esteja a sua vida, mas se fizeres como Bartimeu fez, pela fé, verás a glória do Senhor Jesus na sua vida. Conclusão de tudo que eu li. A única verdadeira que liberta é a palavra de Deus. As outras apenas machucam. Até aqui. Glória a Deus.